Olá, boa tarde. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a professora Camila. Eu estou atualmente como vice-coordenadora do colegiado noturno, né, de licenciatura em dança. E nós estamos aqui hoje num encontro, né, muito importante, que nós todos achamos um momento muito rico, muito valioso, e que foi, inclusive, né, de estar aqui nessa semana de acolhimento, uma solicitação, né, do movimento estudantil da Escola de Dança. Então, por isso, nós agendamos esse encontro durante a nossa semana de acolhimento, para estar aqui juntos, né, em um diálogo, uma conversa, né, um encontro mesmo, entre estudantes, professoras e a nossa colega, né, nossa parceira, professora Isaura Cruz, que está aqui presente conosco hoje, e nós vamos estar dialogando um pouco, né? Isaura está aqui como uma representante da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, a PROAI. Eu sou Suki Vilas Boas, né? Sou vice-coordenadora também do Diurno, e aqui apresento um pouco nossa professora Isaura, que é nossa parceira dos colegiados da escola, com muita alegria, com muita contribuição, né, nesse momento de uma universidade que é afirmativa, que é inclusiva, que busca estar próximo, né, às questões sociais e às questões dos nossos sujeitos sociais, que são nossas pessoas estudantes, né? Então, a professora Isaura, ela está na coordenação de ações afirmativas da PROAI, e ela tem mestrado e doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela UFBA, é professora da Faculdade de Educação da UFBA, né, formada em Ciências Biológicas, é pesquisadora e atualmente diretora também do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre as Mulheres, NEIM UFBA, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas e Sexualidade, no CUS UFBA. É muito gratificante ter a professora Isaura aqui nesse momento, no momento que a gente volta às aulas, né, presenciais, pelo menos parte dessas atividades, né, é um momento que a gente vai voltar ao presencial num experimento, na percepção desse novo momento, né? A gente não tem um prato feito, a gente não tem um formato pronto, a gente não tem ainda essa experiência, porque o que era presencial, agora, nesse momento, principalmente, que a gente ainda vive a pandemia, não será do mesmo jeito, né? Mas o desejo de estar junto, o desejo da presencialidade física tão importante para a vida humana e para as artes e para a dança. Então, é realmente um prazer, e a gente quer lhe agradecer, Isaura, por essa parceria, por estar aqui conosco, com todas, a gente sabe, sua agenda está apertada nesse início de semestre, e nesse momento, né, desse encontro que faz parte dessa semana de acolhimento, e que fica gravado, né? E aqui a gente vai estar começando. A professora Isaura vai expor, falando um pouco da metodologia, um pouco do desenho da PROAI nesse momento, para esse semestre 2022.1. E vocês que estão na sala nos acompanhando podem fazer perguntas pelo chat ou depois da professora Isaura falar também ao vivo. Tá? Então, vamos começar. Quero lhe chamar e desejar um bom encontro para todos. Boa tarde, gente. É sempre assim, um prazer estar aqui, né, com essa turma de dança, né, colaborar com o colegiado e também estar participando, né, de diversas atividades. A gente falei para algumas professoras que qualquer dia eu me mudo da FACED para a escola de dança. Vou arrumar uma disciplina para eu dar lá, porque o clima é muito bom, a gente está sempre fazendo coisas assim bacanas e tal, e eu acho isso muito, muito legal, né? Então, fora aquela escola, aquele cenário maravilhoso daquela escola, né, que é lindo, que a gente adora passar por ali, né, e estar por ali vendo sempre que passava quando a gente estava em atividade presencial,
às vezes eu passava, as pessoas estavam ensaiando, fazendo algum movimento ali fora, né? Então eu sempre ficava muito encantada, né, por esse clima da escola de dança, né? Então, mas hoje eu estou aqui representando a PROAI e trazendo algumas questões. Eu sei que a gente tem muitas dúvidas dos estudantes, das pessoas estudantes, sobre algumas questões, principalmente sobre os apoios, né, que a gente pode oferecer, né, a partir da PROAI, para poder garantir mesmo, né, a permanência dos estudantes, né, das pessoas que estão começando agora, daquelas que ainda estão, que já estão há algum tempo no curso, né? Então, assim, eu vou fazer um apanhado, né? Porque eu estou partindo do pressuposto que existem pessoas calouras aqui, né? Também, que ainda não conhecem a estrutura, e depois coloco à disposição para as questões, se as pessoas quiserem ir colocando no chat também, não tem muito problema. A gente pode fazendo uma coisa mais informal, né? Então, vou compartilhar aqui, deixa eu se dá certo de novo. Acho que é isso. Está certo, já está aparecendo aí? Tá, né? Pronto, então. Vamos lá. A PAI é a Pró-Reitoria, né, para quem não sabe, né, ainda não conhece, é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, né, e Assistência Estudantil. E, de acordo com o regimento geral da universidade, a PROAI ela tem essa função, né, que é de apoiar e assistir o corpo discente em suas necessidades, né? Planejar, fomentar, dirigir, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar programas e projetos de ações afirmativas de assistência estudantil. A gente recebe uma verba, né? Que é a verba do PNAES, que é o Programa Nacional a Política, Nacional de Assistência Estudantil, e essa verba ela é destinada para essas ações, né, de apoio, né, aos estudantes, as pessoas estudantes, nas suas necessidades básicas, de modo a contribuir para uma permanência qualificada, né? A gente tem a estrutura, né, da PROAI, ela funciona da seguinte maneira: a gente tem aqui a CPAE, que é a coordenação de programas de assistência estudantil, e ela tem, a CPAE, ela é responsável pelas residências, né, pelos auxílios relativos à residência universitária, moradia, né, auxílio moradia, alimentação, transporte, apoio pedagógico, né, creche, atenção à pessoa com deficiência e atenção à saúde, né? A CAED, que é a outra coordenação, que é a coordenação que eu estou mais especificamente, ela trabalha com a questão dos programas de bolsas acadêmicas, como o Permanecer, o Sankofa, o programa os projetos especiais, e também com o programa de esportes, né? A gente tem um núcleo de esporte e lazer, que funciona ali em Ondina, onde a gente tem um centro esportivo, e que lá existe um espaço para a recepção e para o treinamento das atléticas, né, de diversas áreas esportivas, e também esse núcleo de esportes e lazer, ele atua fomentando, né, apoiando a participação dos estudantes atletas, né, as pessoas que são estudantes atletas da UFBA, em competições, tanto no estado quanto a nível nacional também, né, estadual, regional, e assim, a gente não tem uma bolsa específica para esporte, mas a gente tem o apoio a essas atividades, né? A gente atua com apoio, né, no financiamento, a participação, né, dessas atividades. E a gente trabalha também com algumas atividades de ações afirmativas, né? Com a pandemia, a gente acabou não trabalhando muito com as ações afirmativas, porque a gente trabalhava muito com palestras, com atividades, com debates, né? E durante a pandemia a gente essas coisas acabaram diminuindo, né? Uma das ações que a gente continua fazendo, continua trabalhando, é uma campanha de combate à violência, que é a campanha Não Deixa a Violência Passar de Boa,
com estudantes bolsistas, né, pessoas que estão trabalhando nessa campanha de combate a todos os tipos de violência, de informações sobre órgãos de denúncia, né, dentro da UFBA, né, como é que isso pode ser trabalhado. E essa campanha a gente continuou no modo remoto, através do Instagram, né? Então a gente tem o Instagram nosso, né, que eu vou até copiar aqui depois aqui no bate-papo, né, que é o da não deixa a violência passar de boa. E nesse Instagram a gente tem a gente normalmente publica os cards, né, alusivos às temáticas que a gente elege mensalmente, e também a gente, os estudantes, né, as pessoas estudantes produzem vídeos sobre aquelas temáticas, com pessoas, estudantes da UFBA, com pessoas militantes da área, com pessoas que pesquisam na área. A gente costuma levar esses vídeos para o Instagram e também fazer uma atividade, uma live, em geral, uma vez por mês, debatendo essas temáticas, de modo a trazer para a comunidade, né, da UFBA esses debates e promover essas reflexões, né, para poder atuar no combate aos diversos tipos de violência, né? Então, deixa eu até colocar aqui do lado, né, para poder vocês depois procurarem, né, o nosso, e aí darem os likes, lá seguirem o nosso canal lá no Instagram, né, na nossa página lá no Instagram, para a gente poder também compartilhar essas informações com vocês. Deixa eu ver aqui, não deixa, vamos passar de boa. Pronto, tá direitinho aí. Então, então a gente tem essas atividades. Aí nós temos também o outro setor, que é o setor chamado coordenação de unidades executivas. Como é que é essa coordenação? Essa coordenação é responsável pela administração, pela estrutura, por exemplo, das residências universitárias, dos restaurantes, do BUSUFBA, né? E também pela gestão financeira. A partir dessa coordenação que são enviadas as solicitações de pagamento, né, para os setores financeiros da UFBA, para poder fazer os pagamentos das bolsas, dos auxílios, né, de acordo com os estudantes que são selecionados, né, para poder ter acesso aos benefícios ou às bolsas, e a gente faz os encaminhamentos, quando tem que fazer as substituições, ou quando tem que incluir estudantes. Então, a gente faz nas nossas coordenações e encaminha para a coordenação de ações executivas, que através da gestão financeira faz esse encaminhamento. E aí é muito importante dizer, a PROAI, ela tem uma gestão financeira que vai fazer esse encaminhamento das bolsas dos auxílios, mas a PROAI não paga nada diretamente, a gente não tem dinheiro lá, a gente não tem como, não é a gente que faz a ordem para que o dinheiro vá cair na conta corrente, no banco, não. Isso vai para o setor financeiro da UFBA também. Então, esse setor financeiro que solicita o crédito do MEC, porque aí o MEC envia esse dinheiro, esse valor, que é a verba da Política Nacional de Assistência Estudantil, e a partir desse valor, desse crédito, é encaminhado através das informações que a gente manda, né, dos formulários financeiros, com informes sobre conta, valores, etc. e tal, que é feito o pagamento das bolsas dos auxílios. Eu estou colocando isso para vocês entenderem que não é uma estrutura simples nem muito rápida, infelizmente, né? Muito ágil. Então, quando a gente faz, muitas vezes os estudantes falam assim, mas eu fui selecionado para uma bolsa do Permanecer, por exemplo, a professora mandou, eu mandei meus dados no dia 27 e tal, por que agora, no dia 11, eu não recebi ainda a bolsa, meus colegas já receberam? É porque tudo tem que ser feito com uma antecedência, porque passa pelos trâmites internos da PROAI e passa pelo setor financeiro da UFBA, que solicita, por sua vez, o crédito ao MEC. O dinheiro não fica lá disponível para a qualquer momento ser utilizado. Existe um protocolo em relação a isso. Então, por isso, a gente sempre tem que mandar essas coisas com antecedência. Então, quem manda a sua documentação no final do mês, na verdade, ela só vai entrar provavelmente na folha de pagamento do outro mês. Por quê? Porque a gente tem até um período que vai até esse período agora, mais ou menos dia 10, até os 10 primeiros dias do mês, para a gente enviar as informações sobre os pagamentos das bolsas, dos auxílios, etc. e tal, e
para depois fazer o pedido do crédito enfim, o pagamento, né? Então, só para entender que isso faz parte da estrutura da PROAI, mas não é só aqui que essas coisas são resolvidas. A gente faz uma etapa, a outra etapa é enviada para a UFO e a outra etapa depende também do crédito do MEC. Então, por exemplo, início do ano a gente teve atraso no pagamento das bolsas. Por quê? Porque houve um atraso, porque o orçamento anual ele é aprovado no ano anterior, mas ele não é imediatamente implementado. Ele demora um tempo para ser implementado. Então, o que acontece? A gente tem tudo aprovado, tudo certinho, tudo ok, mas o dinheiro não chegou. Não tem o verbo. Então, o crédito não foi feito. Então, a gente precisa aguardar esse crédito ser feito para poder acessar. Então, é importante ter essas informações para a gente não ficar, então cortaram a minha bolsa, não vamos receber e tal. Não é bem assim. É que passa por esses trâmites e a gente depende de outros órgãos que não são, a gente não tem acesso direto, né? Então, é importante entender como é que funciona essa estrutura. Bom, o que preciso para solicitar e manter os benefícios? Quais são as questões mais importantes? Primeiro, estar regularmente matriculado ou matriculada. E aí, isso inclui estar cursando disciplinas, componentes curriculares. Não adianta, né? A gente está tendo agora muitos estudantes, inclusive pessoas estudantes calouras, né, que estão mandando e-mail dizendo assim, mas eu tenho a pré-matrícula, eu posso já me inscrever para concorrer a um benefício da PROAI? Não pode, porque a gente só pode quando essa matrícula estiver efetivada. E aí ela é efetivada quando é feita a inscrição nos componentes curriculares, né? Então, a gente precisa disso, né? Para além disso, a nossa ideia de fomento, né, a permanência, de apoio aos estudantes, ela está pautada na ideia de que as pessoas estudantes elas vão estar cursando disciplinas novas, né? Não tem sentido, a não ser em casos extremos, por exemplo, alguém que tem uma questão de saúde, um problema aqui naquele semestre não pôde cursar por alguma situação muito específica de saúde, essas situações são analisadas, né? Então, mas não faz sentido a gente estar pagando uma bolsa ou benefício para alguém que não está cursando disciplinas efetivamente. Então, isso é uma condição essencial, tá? Então, para a gente poder fazer esse pagamento do benefício, né? Outra coisa são os estudantes as pessoas estudantes que concluem os BIs e que fazem aquela transição para os cursos de progressão linear. Naquele momento em que ocorre a interrupção, em que a pessoa encerrou o bacharelado interdisciplinar e que ela vai passar para os cursos de progressão linear, tem um período pequeno que a pessoa fica sem matrícula. Então, o que acontece? Naquele momento, pode haver a descontinuidade do pagamento de benefícios? Sim, pode sim. Então, em geral, o que a gente faz? Quando ocorre, nós somos informados, a pessoa estudante nos informa sobre esse processo, que está no processo de transição, né, BI-CPL, a gente faz a guarda e depois a gente pede o pagamento retroativo daquele período em que ela efetivamente não pôde receber. Não é cortado o benefício, a pessoa não deixa de receber, não é isso. Mas é preciso entender que se ela não tem matrícula, como é que o sistema entende, né? A gente não pode pagar, né, fazer um pagamento de um benefício, um auxílio de uma bolsa para uma pessoa estudante que não tem matrícula naquele momento, mesmo que seja temporário esse período da matrícula. Então, a gente só pode efetivar isso quando tem matrícula, tá bem, gente? Então, acho que é importante a gente esclarecer isso, porque às vezes geram muitas dúvidas, né? Não, mas como é que eu vou fazer? Então, eu perdi meu benefício, eu perdi minha bolsa, como é que é? Mas eu estou em curso de progressão linear, como é que vai fazer? Eu já tenho matrícula, já está com disciplina, já está com os componentes, né? Porque às vezes você está no processo ainda. Então é preciso ter uma certa tranquilidade, mande um e-mail, né? A gente está disponível para responder, para dar as orientações. Mas eu mandei um e-mail para a PROAI hoje de manhã, às 8 horas da manhã, e a PROAI não me respondeu ainda. Gente, às vezes a gente não tem condições mesmo, são trocentos milhões de e-mails, a gente precisa às vezes dá a informação adequada, às vezes a gente não responde no momento porque a gente está buscando analisar a situação, ver qual é a questão. Então,
Não dá. Então, a gente, eventualmente, tem alguns atrasos na resposta, não vou dizer vocês... E agora, com essa questão do trabalho online, a gente teve muitas questões em relação a isso, muitas dificuldades, né? Agora a gente está retornando, mas a gente não está retornando ainda totalmente presencial, existe uma escala de trabalho. Por quê? Porque os nossos espaços, eles também não comportam muitas pessoas, e aí a gente tem que fazer uma escala para não gerar aglomeração, para não colocar em risco a saúde das pessoas ainda. Então, tem algumas questões que é preciso assim, tornar mais explícitas para que todo mundo possa entender melhor, né? Então, bom, está regularmente matriculado. Outra questão, não ter vínculo empregatício de qualquer natureza, né? A verba, ela não, esse tipo de verba não permite, né, que a pessoa tenha algum vínculo empregatício, né? A gente sabe que a bolsa, a bolsa, os auxílios não tem um valor assim que às vezes tem condições de suprir todas as necessidades, mas por uma questão legal, inclusive, né, que a gente precisa prestar conta desses benefícios, desses valores, a gente não pode ter um estudante ou uma pessoa estudante que tenha algum tipo de vínculo empregatício, né? Então, esses são alguns dos... A outra pertencer à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio mensal, né? A gente gostaria muito de poder oferecer essa assistência, esses benefícios para todas as pessoas estudantes, mas a gente não tem nem sequer recurso para isso. E a própria política de assistência estudantil, ela, infelizmente, ela acaba num afã, né, de tentar realmente garantir a permanência daquelas pessoas que são mais vulnerabilizadas, ela acaba limitando nesse sentido, né, em algumas situações. Mas, assim, é o que a gente tem, é o que a gente pode oferecer, né? Então, é preciso também ter esse requisito aí, né? De pertencer a famílias cuja renda per capita seja de até um salário mínimo e meio, né? Isso. Não é que a gente considere que quem ganha, por exemplo, 2 salários mínimos, renda per capita de 2 salários mínimos mensais, uma pessoa que tenha todas as condições, que não precisa de nenhum apoio. Mas é que esse corte é um corte que é estabelecido pela própria legislação e a gente precisa cumprir, né? E também é uma forma da gente realmente trazer aquelas pessoas que estão realmente numa condição, apoiar aquelas pessoas que estão numa condição mais precária, né? Que são muitas, a gente sabe, né? Dentro da universidade hoje, e eu acho que isso é bom, porque a universidade já foi muito elitizada, já foi muito inacessível para essas pessoas. Que bom que essas pessoas estão aqui hoje e que a gente pode, de alguma maneira, apoiá-las, né? Então, aí... Isso aqui... então, os auxílios. Quais são os auxílios que a gente tem vigentes hoje? Eu nem vou falar de todos os auxílios que a gente tem, porque a gente tinha até o ano de 2000 início de 2020 na PROAI, porque nem todos eles estão ativos e nem todos eles vão poder permanecer. A gente já está avaliando quais são os que a gente vai poder também manter ao longo desse período, por conta do aumento da demanda, né? A gente tem assim, a gente teve um processo de pauperização da população, de muita vulnerabilização das populações durante esses 2 anos de pandemia. Então, a gente tem hoje uma demanda muito maior do que a gente tinha antes da pandemia, né? A gente tem famílias que antes não demandavam esses apoios, mas que agora estão demandando porque a situação das famílias está cada vez mais precária, né? Então, a gente não seria honesto da nossa parte se comprometer com um conjunto de apoios que a gente realmente gostaria de dar, mas que efetivamente a gente não tem o recurso para isso. Então, a gente está avaliando todas essas questões. Então, quais são os que estão vigentes atualmente, que eu acho que são um ponto importante para todo mundo. Bom, serviço de residência universitária. O que é o serviço de residência universitária? A pessoa, estudante, ela pode se candidatar para uma vaga nas residências. A gente está com esse edital aberto agora, inclusive até domingo, né? Para as pessoas que queiram se candidatar, abriu no dia 3 de março, para as pessoas que queiram se candidatar a vagas na residência universitária. A residência universitária, eu vou falar daqui a pouco quais são o que a gente vai contar, né, com serviços, né,
claro, que aí automaticamente a pessoa estudante que é selecionada para residência universitária tem direito, além do espaço para sua moradia, a manutenção, ele ou ela tem acesso ao restaurante universitário, porque a alimentação é fornecida, né, a partir disso, né? Então, e toda a estrutura de água, luz, gás, acesso à internet, tudo isso garantido nas residências. Auxílio para estudantes com necessidades especiais, que é no valor de R$ 400. Então, são aquelas pessoas que têm necessidades educacionais especiais e que a gente tem para essa, deixa eu pegar o número de vagas, né, que a gente tem para esses auxílios. Então, no caso das pessoas com necessidades especiais, a gente tem atualmente esse é um auxílio de R$ 400, e a gente tem 4 vagas para Salvador, 3 vagas para Vitória da Conquista, né? O auxílio especial permanência. O que é o auxílio especial permanência? É aquele auxílio para estudantes, para as pessoas, estudantes que não recebem nenhum outro tipo de auxílio, nem moradia, nem alimentação, nenhum, principalmente as pessoas que ingressaram em 2021, né, e 2020, 2021, né, já no decurso da pandemia, né, e é um auxílio especial exatamente para garantir essa permanência, já que agora a gente não, nesse período todo, a gente não teve abertura desses editais de auxílio transporte, auxílio alimentação, o próprio auxílio moradia, né, então a gente tem esse auxílio especial. A gente tem a habilitação, desculpe, antes disso, o auxílio de apoio à inclusão digital, que é um auxílio de R$ 400 para aquisição ou reparo de equipamento, né, móvel, né, para acesso à internet, né? Então, para compra ou conserto de celular, tablet, computador, notebook, né? Então, tem esse auxílio de apoio à inclusão digital, que é de R$ 400. Para esse auxílio, deixa eu olhar aqui, auxílio de apoio à inclusão digital, a gente tem 25 vagas, né? Para Salvador e 10 vagas para Vitória da Conquista. Habilitação para estudantes indígenas e quilombolas que não possuem cadastro geral no PROAI. São aquelas pessoas que entraram, né, depois não chegaram a fazer o cadastro geral da PROAI. O cadastro geral, atualmente, inclusive, as pessoas estão perguntando, mas o cadastro está funcionando, como é que é fácil para fazer? Atualmente, a gente não está tendo possibilidade de fazer o cadastro geral, não teve nesse período, porque ele pressupõe um estudo socioeconômico que demanda um atendimento, inclusive com entrevistas, com um atendimento mais específico, e que não foi possível de fazer nesse período, né? Até por conta da demanda de outros trabalhos e por conta para evitar o contato. As assistentes sociais, inclusive, em algumas situações, fazem visitas, né, às casas, verificam as situações, etc. E isso não tá sendo possível ainda por conta da pandemia. Então, essa avaliação socioeconômica mais aprofundada, ela não está sendo possível, e aí, por isso, a gente está fazendo essa habilitação, né, para esses estudantes indígenas e quilombolas. Também a habilitação para os programas Permanecer e Sankofa, para estudantes que não possuem cadastro geral na PROAI. Isso é muito importante, porque a gente deve abrir agora, deve ser mês de março, abril, máximo início de abril, os editais para Permanecer e Sankofa, que são programas de bolsas acadêmicas. A gente abre o primeiro edital para os professores e professoras enviarem os projetos. Esses projetos são selecionados, são aprovados, e depois esses professores indicam os e as estudantes que vão ser bolsistas nesses projetos que são aprovados pelo Permanecer Sankofa, que vão receber a bolsa, no valor atualmente é o valor de R$ 350, mas para ser bolsista Permanecer Sankofa tem que ter cadastro geral na PROAI aprovado, ou essa habilitação que a gente está falando aqui agora, né? Então tem uma documentação específica lá. E também a gente está com esse número de vagas é ilimitado. Qualquer pessoa que queira pode fazer, e desde que ela obedeça as condições, ela vai ser habilitada, né? A gente tem, no caso deixa eu ver aqui, isso mesmo. No caso do auxílio material didático, a gente está com vagas abertas também. São vagas ilimitadas também nesse caso, para
estudantes de odontologia, né, que tem material didático específico, que precisa ser, né, comprado, que as pessoas não têm condições, então a gente oferece esse auxílio para material didático, e ele vai ser, todos os estudantes que obedeçam os critérios podem se inscrever, tá? E aí a gente tem no site da PROAI, né, o www.proai.ufla.br, esses editais que estão lá, esse edital, na verdade, com todos esses auxílios, né, esses benefícios agora, que estão abertos até domingo, né, para as inscrições das pessoas estudantes para esses auxílios e serviços, ok? Então, esse é o que a gente tem nesse momento. Ah, mas não vai ter auxílio transporte, auxílio alimentação. Nesse momento, não. A gente não está fazendo essas seleções, porque a gente, inclusive, ainda está em processo de verificação de como vai funcionar essas questões do restaurante universitário, né? E aí tem as questões do Busufla também, que a gente vai comentar já como é que vai ficar, mas a gente nesse momento não está fazendo seleção para esses outros auxílios. O auxílio creche e as vagas para creche já foi feita a seleção, já saiu inclusive o resultado, né? A creche ela vai estar funcionando, não com capacidade total, ainda em capacidade parcial, mas vai estar funcionando e já fez a seleção para as novos ingressos, né, das crianças, né? E também para o auxílio creche, tá? Isaura, você me Diga. permite? Essas habilitações para o permanecer em Sankofa, elas vão ficar abertas ou elas fecham também dia 3 de março? Não, elas fecham agora dia 13, Ou tá? 13 de março, elas 13. fecham também. Elas fecham também. Por isso que é importante que as pessoas façam. E, Em princípio, não tem uma sinalização de que vai haver prorrogação. Pode ser que haja, mas por enquanto a gente não tem ainda essa informação, né? Mas as pessoas que já têm cadastro na PROAI, esse cadastro ele é válido ainda. Essa habilitação aí é para quem não tem cadastro. tá. E tem Só número entrou, né, nesses limitado? 2 últimos anos. Não, não. Qualquer pessoa que se Qualquer inscreveu, pessoa cumprir as pode exigências, fazer. ela pode ser habilitada, sem problema. Tem que ter aquela questão, estar matriculado, ter renda per capita, ter um salário mínimo e meio, né? Ser estudante, pronto. Isso aí, para essas habilitações permanecer em Sankofa, elas são ilimitadas, tá? Oi, Isaura, queria aproveitar também para fazer uma pergunta com relação a essa data. Os estudantes recém-ingressos, né, as pessoas calouras, elas vão estar, né, começando um pouquinho depois desse semestre, né? Então, assim, no caso deles, vai haver algum momento ou eles só poderão pleitear para o semestre 2022.2? Olha, por enquanto, Camila, a gente está, em princípio, eles só vão poder para o semestre 2022.12. Por que isso? Porque, assim, esse processo de seleção, ainda mais quando a gente tem esses auxílios reduzidos, né? Ele leva um tempo que é um tempo considerável, porque você tem que fazer essa análise individual. Então, imagina, sei lá, 2.000 inscritos, né? Um total aí, né, para tudo isso. Para você fazer a avaliação de renda, para você fazer a avaliação, conferir documento, fazer tudo isso, ranquear, porque a gente precisa estabelecer, aí o serviço social estabelece os parâmetros e aí faz um ranqueamento para poder colocar lá, olha, a gente tem, por exemplo, sei lá, 25 vagas para o auxílio especial permanência, ok. Mas você pode ter sido habilitado ali. O que acontece? Você foi habilitado, mas você ficou em 30º lugar. Qual é a importância disso? Primeiro é que se houver vaga, de repente, a desistência, por algum motivo, alguém não apresenta documentação necessária naquele momento, tem alguma questão e tal, isso você pode ir puxando. Segundo, porque essa pessoa já tem essa habilitação ali, então ela pode usar essa habilitação para fazer depois outras seleções, né? Tipo assim, então ela está habilitada pela PROAI. Então, tem uma seleção para o PIBIC, que pede, que vai trabalhar com essa questão de estudantes que sejam cadastrados na PROAI. Então, ela vai poder apresentar essa documentação, entendeu? Mas é muita gente. E a análise é uma análise detalhada, com documentação e tal. Então, assim, mesmo essas pessoas que vão ser selecionadas agora, ainda tem todo um trâmite. Primeiro, você tem um prazo de inscrição, depois tem um prazo de avaliação, tem um prazo do resultado, tem recurso, depois tem um prazo para as pessoas entregarem a documentação referente às contas correntes, né?
e aí depois tem um processo para você enviar para o setor financeiro, para enviar lá para baixo, ou seja, não é uma coisa imediata, e você já muito honesta com vocês, mas a gente consegue e tal, e quanto tempo a gente leva para receber? Às vezes demora um pouquinho, porque tem todo esse procedimento. É um processo público, né? Então você tem que ter um tempo para recurso. As pessoas podem, eu fui indeferida, mas eu quero contestar, porque não foi levado em consideração tal coisa, X ou Y. Entra com recurso. A gente tem que ter um prazo, tem que analisar. Aí a gente dá o resultado final, a gente dá um prazo. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não recebi, mas demorou. Mas a pessoa, muitas vezes também, a gente colocou lá o prazo e a pessoa levou um mês para entregar, por exemplo, a documentação relativa ao banco, a conta bancária, né? Que é outra coisa que a gente vai falar depois aí. Porque as pessoas, às vezes, você entrega a documentação e os dados bancários, aquela conta é uma conta que, por exemplo, está inativa. Aí a gente tenta pagar e não consegue, volta. A gente envia pagamento, tudo, e a gente não fica sabendo, porque o sistema ele é meio complicado um pouquinho nesse sentido, que a gente só fica sabendo quando o banco devolve, né? Não fica sabendo no processo, né? E aí, a não ser que seja conta inexistente, porque quando é conta inexistente, aí no meio, aí a gente devolve para o estudante, aí entra em contato, aí diz, então tem todo esse procedimento. Em princípio, a gente não tem uma indicação de que vai haver uma seleção específica para os calouros, né? Mas não é algo que seja descartado. É só que às vezes a gente não tem material humano suficiente para ficar fazendo isso ao longo do tempo, né? Então a gente precisa às vezes, ter esses procedimentos, né? Então, a gente está tentando ver se consegue, né? Em princípio, não tem essa previsão, mas pode ser. Porque essa questão, inclusive, dos calouros entrarem atrasados, ele foi um problema do SISU, né? Não é uma coisa que tem a ver com a universidade, é um absurdo, porque as pessoas, estudantes, são prejudicadas, né? Mas a gente não tem. Como eu estou dizendo, a gente está recebendo vários e-mails, inclusive, de estudantes, dizendo, olha, foi aprovado, eu passei aqui em primeiro lugar, não sei o que, eu queria solicitar apoio da PROAI, etc. e tal, mas eu só fiz a pré-matrícula. Não tem como. Eles não têm matrícula ainda, como é que a gente vai fazer? Né? É uma loucura, Sim, com né? certeza, é muito complicado mesmo. É bem difícil. Obrigada, querida, obrigada pela explicação. Com certeza vai ser a dúvida de alguns, então, importante que a gente estivesse aqui nesse momento. Certo, então, aí o serviço de residência, então ele oferece, como eu falei, né, o aparato, né, que está lá no contrato, aparato próprio, a gente tem 4 residências universitárias, uma que fica aqui na Garibaldi, outra na Barão de Loreto, ali na Graça, e uma no Corredor da Vitória mesmo, ali na Avenida 7, e outra no Largo da Vitória. Então, são 4 residências. E eu esqueci de falar que nesse edital a gente tem, são 20 vagas femininas e 20 vagas masculinas. A gente tem 40 vagas para residência universitária atualmente nesse edital. Né? Então, claro, nesse lugar você tem a moradia, área comum, mobiliário, equipamentos, né? Equipamento para cozinha, fogão, né? Fornecimento de água, gás, as refeições e também energia elétrica, internet, a limpeza e manutenção desses bens coletivos e também a segurança. Temos também, como na estrutura da PROAI, o NASE, que é o Núcleo de Atenção à Saúde Integral de Estudantes. Então, o NASE ele consiste no acolhimento e encaminhamento, né, das pessoas que são discentes da UFBA atendidos pela PROAI, nos casos que envolvem risco à saúde, né, tanto saúde física como saúde mental, ações voltadas para a prevenção. Então, o NASE fez um trabalho muito importante agora, ele continua fazendo, né, durante a pandemia, sobre a importância, né, da questão fez os protocolos, inclusive, para o retorno, né, para poder evitar essa questão da contaminação pela Covid-19, acompanhou os casos de estudantes que estavam saindo da residência, que voltaram do interior, que estão retornando agora, tem acompanhado, né? E a ideia é de fazer os encaminhamentos, né, a partir de um atendimento interdisciplinar, para poder inserir da melhor maneira possível, né, o estudante, a pessoa estudante no cotidiano, né? Contribuindo assim para que tenha uma melhoria do desempenho acadêmico, né? Então, o NASE faz os encaminhamentos não só para os MUB, das orientações todas, né? Lógico que a pessoa estudante pode também acessar diretamente os MUB, que é o Serviço Médico Universitário, que a gente já orienta, né, que as pessoas calouras, né, as pessoas que estão entrando agora, ou mesmo que entram no semestre passado, que ainda não está cadastrado no SMUB, que faça o seu cadastro, porque o SMUB tem um atendimento de excelência, né, um atendimento muito bom para as pessoas estudantes, servidores, né,
docentes, né, e técnicos administrativos da universidade, né? Então, é muito importante fazer esse cadastro. E o NASE faz esse acompanhamento e faz... a gente tem, por exemplo, algumas situações que os estudantes podem requerer auxílio saúde, auxílio especial, né? Em algumas situações a gente consegue fazer isso, né? E também os próprios encaminhamentos para outros órgãos, às vezes, que não são da própria universidade, para tratamentos específicos de saúde, a depender das demandas, né? Bom, aí a questão do auxílio moradia, que não está aberto agora, mas a gente tem também, a gente agora só abriu para vagas na residência, mas a gente tem também a possibilidade de um valor mensal, que é de R$ 400, para dar o suporte ou para ajudar a custear despesas com moradia, né? As pessoas que têm auxílio moradia normalmente têm também, além do auxílio moradia, a garantia das refeições no restaurante universitário, né? Mas nesse momento a gente não tem auxílio moradia, não tem vaga para auxílio moradia, até porque a gente ainda está fazendo pagamento do auxílio relativo ao fechamento do RU para todas as pessoas estudantes que já eram cadastradas no RU, que faziam suas refeições e que com a suspensão das atividades precisaram passaram a receber essa complementação, né? Na medida que a gente vai ter o retorno dessas pessoas para o restaurante, a gente vai poder reavaliar essa possibilidade de reabrir essas vagas para esses auxílios, né? Creche, como eu já falei, é o serviço que consiste para oferta para crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses. E a gente tem o serviço creche, né, que é o acesso para filhos de estudantes regularmente matriculados. Aí, na graduação e na pós-graduação, é um dos únicos benefícios que a gente consegue estender para a pós-graduação, né, que é o pessoal de mestrado e doutorado, para docentes e técnicos administrativos, né, do quadro permanente da UFPA, né? Então, a gente tem as vagas, já teve o edital, e já foi publicado, né, com os resultados, você pode ver lá na página da PROAE, para esse ano, né, da creche. Além da creche, do creche mesmo, do serviço da creche, a gente tem um auxílio creche, que é um subsídio, né, um valor de R$ 180, pagos por dependente legal, para um suporte para despesas com cuidado e assistência de educação infantil na modalidade de creche para estudantes que se encontrem em período de posse da vaga, né, na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses para as crianças, né, durante esse período letivo. Então, é o valor de R$ 180. Então, no caso, público-alvo, quem é que pode receber esse auxílio creche? Os filhos de estudantes regularmente matriculados que residam em bairros periféricos, distantes da creche da UFPA. Ou seja, a pessoa, vamos candidatar uma vaga na creche, mas eu moro lá no subúrbio ferroviário. Então, para mim, é inviável, mesmo que eu consiga uma vaga na creche para meu filho, eu não tenho como trazer na creche todos os dias e pegar, porque, né, a distância não permite. Então, essas pessoas, elas recebem o auxílio creche, que é os são R$ 180 por criança, tá bem? Bom, aí temos também, se a posse dos benefícios, como é que ela ocorre? Ela só vai acontecer, a pessoa foi selecionada, foi aprovada lá, ok, para receber um benefício, como, por exemplo, para uma vaga na residência. Ela só vai ter posse disso quando ela precisa apresentar os seus dados bancários, dados de agência e conta, e também precisa preencher um termo de compromisso e as declarações e formulário financeiro que vai ser disponibilizado nesse ato da posse, né? Participar das reuniões de acolhimento, né? A gente faz, o assistente social, que é responsável pela moradia, pela residência, desculpa, faz o acolhimento, explica sobre as regras, sobre o funcionamento, mostra a residência da UFPA, quais são as outras residências locais, faz até um tour, né, com as pessoas para mostrar e para informar sobre isso, né? E aí é bem importante. Bom, renovação da vaga. Toda pessoa que tem algum tipo de benefício, e a gente está com esse edital de renovação aberto agora também, então as pessoas que já recebem auxílio moradia, auxílio transporte, que é morador da residência, ou auxílio alimentação, todas elas têm que preencher todo mês todo mês não, desculpa, todo semestre,
a gente tem um edital, que é o edital de renovação. Por quê? Porque a pessoa tem que comprovar que ela se mantém matriculada como estudante, né, uma pessoa estudante da UFMA, e que ela também, a gente tem alguns critérios também para renovação, né, que não pode ter o trancamento total, né, da disciplina, reprovação total, a não ser em casos específicos comprovados, né, enfim, aí tem todo um procedimento, mas todas as pessoas têm que fazer. Bom, aí quais são os locais em que a PROAI funciona? Na federação, ali na sede, na Caetano Moura, em frente ali da Faculdade de Arquitetura, né, e o posto de atendimento em Undino, que fica ali no PAF 1, dentro do campus de Undino. Na sede, a gente tem um setor pedagógico, serviço social, NASE, o protocolo, a própria CAED, CPAE, coordenação de unidades executivas, e no posto você encontra, né, as informações sobre o Salvador Card, informações gerais sobre a PROAI e o protocolo. Né? Os horários de atendimento, a gente está com os comunicados no site da PROAI e no Instagram da PROAI, vocês podem ir lá e olhar e conferir isso, e na página da PROAI, que é a www.proai.ufla.br, a gente tem os informes sobre o funcionamento de cada unidade. Por quê? Porque com essa questão da pandemia, para evitar a questão de aglomeração, de contágio, né, nos espaços, a gente fez um escalonamento. Então, a gente não funciona, a gente funciona todos os dias, mas os setores funcionam em horários alternados, até porque, pela própria regulamentação, né, da UFBA sobre isso, esse funcionamento ele vai acontecer num período de no máximo 4 horas. Então, cada pessoa só pode ficar no máximo 4 horas ali. Então, a gente faz um revezamento exatamente para evitar essa questão do contágio. Né? Então, é isso. Esses serão os pontos principais, né, que eu queria apresentar para vocês. Né? E aí, a gente tem as informações aqui, né? As datas digitais, elas estão previstas, né, em cronogramas semestrais, então é importante observar isso, né? E a gente tem os plantões de serviço social, que são das 7 às 17, só que atualmente o serviço social está atendendo por agendamento. Então, você tem que fazer mandar um e-mail e fazer o agendamento para poder ser atendido, né? Então, as informações elas estão lá no site da PROAI e também nos murais, né, na sede da federação, no posto de Undino. Tá bem? Então, era isso das informações gerais. E aí eu fico à disposição para as questões. Eu vi que, não sei se tem já alguma questão aqui no chat. Isaura, Muito nós obrigada. temos uma questão de Camila Mila, que tinha saído, né? Essa pessoa saiu, não sei se voltou. Camila Mila está aí? Acho que não. Não está. Mas eu vou ler, porque às vezes a pergunta pode ser a mesma de outra pessoa. Eu me inscrevi no MEC, mas ainda não saiu o resultado. Será que posso me inscrever no edital que está aberto? Eu acho que a difícil professora saber, né? acabou de responder essa pergunta, não? Quando ela disse que só pode atender a PROAI a quem está realmente matriculado, com disciplina. Não é isso, Isaura? Não, mas eu acho que o que ela está falando talvez seja uma seleção para o programa permanência do MEC. Se for estudante quilombola ou indígena, pode ser isso. Se for isso, você pode sim se inscrever. O resultado, ele já saiu, né? O resultado esse do permanência. Se for permanência do MEC, já saiu, né? Mas a gente ainda vai fazer o período que é o período de inclusão, né? Para aqueles que foram selecionados. De qualquer maneira, assim, não tem problema se a pessoa está inscrita no edital e abriu um outro e ainda não saiu a seleção, não tem problema. Ah, mas aí se eu for aprovado nos dois, se houver caso, né? Que não é bem esse caso agora, porque em geral, quando a gente publica o edital, esses que são os benefícios regulares, eles estão todos no edital só, né? Mas isso não tem impedimento. Ah, mas tem, além dos benefícios regulares, saiu o edital, por exemplo, para permanecer, tem para habilitação ou para bolsa. Posso me inscrever? Pode, não tem problema nenhum. Você só pode se inscrever em mais de um edital ali. Isso não gera nenhum problema. O máximo que pode acontecer é caso ela seja aprovada nos dois, ela vai ter que fazer uma opção, né?
E aí, tipo assim, então você vai escolher o benefício tal, porque tem os benefícios que não podem ser acumulados, tá? Não é mais isso, né? Muito obrigada, Isaura, também por toda essa explanação, né? Muito, muito importante. E aí a gente abre para quem quiser também abrir o microfone, fazer perguntas, né? Trazer alguma dúvida. Aproveitem esse momento, hein? Quem está por aqui. Eu acho que Gabriela saiu, ela apresentou uma dúvida, eu vou trazer aqui, ela estava na sala, talvez tenha caído, que era, não colocou no chat, mas colocou lá no nosso colegiado, que era a dúvida sobre o que é renda per capita, né? Acho que é importante a gente estar também, né, trazendo essas questões para a gente tirar realmente todas as dúvidas que ainda existam. Tá. A gente fez, inclusive, hoje, esses dias, ontem e hoje, foi feita uma live, eu até mandei para vocês, mas ficou meio em cima da hora, né? Para tirar dúvidas sobre essa questão dos editais, né? Mas mesmo quem não pôde acompanhar naquele momento, lá nos stories, no Instagram, o pessoal que atendeu gravou as respostas para essas dúvidas principais. Então, tem muita coisa lá nos stories que é importante que as pessoas entrem lá no Instagram da PROAI e possam pegar essas informações, porque tem muitas questões que estão lá já respondidas. Nesse caso, a renda per capita é o cálculo que é feito através da renda de a renda total da família, né, no caso. Então, vamos imaginar, na sua casa mora você, seu pai, sua mãe e mais 3 irmãos. Quem é que tem uma renda lá? Minha mãe trabalha e tem um salário X. Meu pai trabalha, ou recebe no caso do BPC, porque ele é considerado, o BPC é o único que é considerado como que é a aposentadoria, né, aquele benefício de prestação continuada, ou uma aposentadoria. Então, tem um pai que recebe a aposentadoria, a mãe que trabalha. Então, a mãe recebe X, o pai recebe Y. Você vai somar esses ganhos, né, esses valores. Vamos imaginar que o pai receba 1.000, a mãe receba mais 1.000. Então, tem R$ 2.000. Mas desses R$ 2.000, quantas pessoas tem que sobrevivem desse dinheiro? Nós temos o pai, a mãe e mais, digamos, 3 filhos. Então, são 5 pessoas que sobrevivem desse dinheiro. Então, você pega esses R$ 2.000 e vai dividir pelo número que são 5 pessoas. E aí dá a renda per capita, que aí dá R$ 200 por pessoa, né? Então, aí você vai fazer esse cálculo a partir de todos os rendimentos da família, né? E vai dividir pelo número de pessoas da família, para poder ter esse valor de renda per capita. Então, é assim que a gente calcula, tá? Uma outra dúvida que nos chega também, Isaura, é o seguinte: quais os benefícios que podem ser agregados? Alguns excluem, alguns só podem ter ele, outros podem ser agregados com outros benefícios da própria UFBA, né? Como bolsa de extensão, bolsa de pesquisa. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Em geral, todos esses auxílios e bolsas da PROAI, eles podem ser, a não ser no caso das bolsas acadêmicas, né, eles podem ser compatíveis. Então, por exemplo, eu recebo auxílio da PROAI, auxílio alimentação, auxílio moradia. Eu posso me inscrever para uma bolsa do PIBID? Pode. Não tem incompatibilidade nesse caso, né? Eu posso me inscrever para uma bolsa do PIBIC também? Posso. Em geral, o que a gente está agora, tem alguns benefícios que eles estão especificados lá, que não podem acumular, são relativos ao pessoal que recebe essa Bolsa Permanência do MEC, que já recebe os R$ 900. Tem algumas situações em que eles não podem acumular, mas está lá especificado, né, em cada edital, né? Mas, em geral, eles podem acumular. Então, por exemplo, a pessoa que recebe moradia, que recebe o auxílio alimentação, pode receber o auxílio transporte também? Pode, ela pode fazer. O que ocorre é que, muitas vezes, quando a gente faz esses
essas avaliações, a gente está buscando atender o maior número de pessoas possível, né? Então, pode acontecer, sim, situações em que é feita uma avaliação, em que o estudante recebe o auxílio X, Y, Z, e tem outro estudante que não recebe nada. E ambos estão concorrendo para mais um auxílio. Então, isso é levado em consideração, né? Não é que haja um impedimento, tipo assim, a pessoa não pode, né? Até porque existem situações diferenciadas das famílias. Às vezes se diz assim, mas a pessoa recebe o auxílio XY, é que ele não recebe nada. Mas aquele que não recebe nada, muitas vezes ele tem o apoio da família, e aquele outro não. Então, é por isso que essa avaliação socioeconômica ela é tão detalhada e ela demora, porque tem que ser feita essas avaliações cuidadosas, né, para que a gente possa atender da melhor maneira possível, entendeu? Em geral, não tem um impedimento maior, né? Mas, por exemplo, agora, todos esses editais que estão aqui, eles não têm nenhum impedimento em relação a outro benefício. Então, por exemplo, você recebeu o apoio de inclusão digital, né? Que é para compra de material de equipamento. Você pode pedir o auxílio permanência, especial permanência? Pode. Pode pedir os dois ali. E, eventualmente, você pode ser aprovado nos dois, entendeu? Seu microfone está fechado. Microfone. Estou perguntando, alguém pergunta mais? Estamos aqui com o professor Isaura. É a hora. Gente, boa tarde. Eu queria agradecer a fala da Isaura. Eu acho que é muito importante e muito pertinente trazer essas informações para o corpo docente, né? Com todo esse cuidado. Eu tenho duas dúvidas. Uma que está sendo muito recorrente, assim, principalmente nos grupos de WhatsApp, até quando, ou se tem uma previsão de até quando vai esse auxílio do restaurante universitário, se em abril a gente continua recebendo. E uma outra dúvida é que, com essa demanda toda, né, de pessoas querendo, recorrendo mais a esses auxílios, corte orçamentário também, se é possível também que esses auxílios eles sejam diminuídos, né, os valores desses auxílios, ainda esse ano ou uma previsão próxima, assim. Então, Carlos, primeiro sobre a questão do auxílio fechamento do restaurante. Esse auxílio ele vai ser descontinuado, sim. E ele provavelmente ele deve ser descontinuado em abril, né? Então, é possível, o provável é que vocês recebam agora, ainda mês de março, claro, né? Até porque o restaurante não está nem funcionando, vai começar a funcionar semana que vem, e vão começar a funcionar inicialmente só os 2 pontos, que é o do Canela e do... Não, Canela não, desculpe, da Vitória e do São Lázaro, porque o de Ondina, a gente teve um problema de queda de energia, né? De falta de energia, tanto no próprio restaurante quanto no CAF 3, se eu não me engano, alguns prédios ali, que houve um problema de energia, e esse problema só foi solucionado há bem pouco tempo. Então, o maquinário do restaurante, para ele começar a funcionar, ele precisava ser testado, feita a manutenção necessária, e não houve tempo hábil para isso. Então, ele está sendo feito isso agora. Então, provavelmente, o restaurante de Ondina, né, o principal, né, ali, ele só vai funcionar a partir de abril. E aí, esses auxílios, eles devem ser pagos somente o referente até o mês de abril, né? Porque, na medida em que os estudantes estão retornando, que vão começar a retornar e vão começar a utilizar o restaurante, não faz sentido e não é, inclusive, adequado, levando em conta que a gente tem outros estudantes com outras demandas que precisam ser atendidas, que a gente mantenha. A gente não tem como manter. Não tem como manter a pessoa recebendo o auxílio para o fechamento do restaurante e a pessoa também comendo no restaurante. Por quê? Até porque o dinheiro que a gente está pagando, esse auxílio, é o dinheiro que a gente estaria pagando os contratos do restaurante. Então, a gente agora vai começar a pagar o contrato do restaurante. Então, para que a gente pagar esse contrato do restaurante, a gente precisa também desse valor que está sendo pago para os estudantes, né? Então, provavelmente o que vai acontecer vocês vão receber até abril. Depois de abril deve ser suspenso, porque em abril a gente já deve estar com os restaurantes todos funcionando, inclusive a gente tem a previsão de abertura do restaurante do Canela, do ponto de distribuição do Canela, né?
que aí a gente vai ter um número maior também de refeições lá também, disponíveis, enfim. Você perguntou outra coisa. Ah, sim, se tem risco de redução do valor dos auxílios. Olha, em princípio, agora, nesse momento, a gente não tem essa previsão, por enquanto. Mas não é algo que eu possa te garantir, né, de pronto agora, porque a gente está fazendo ainda esse levantamento. Como eu falei no início mesmo da minha apresentação, a gente tem uma situação, do ponto de vista econômico, que piorou bastante, né? O aumento das pessoas, o número de pessoas em vulnerabilidade é grande. E a gente vai ter essa demanda maior. Na medida que as pessoas vão retornando para o presencial, essas demandas vão começar a aparecer. E a gente vai precisar avaliar isso. Agora, em princípio, a gente não tem previsão de redução do valor dos auxílios. Mas eu não posso te dizer assim com toda certeza, até o final do ano a gente não vai ter. Não sei. Porque quando o orçamento é aprovado, infelizmente, a gente não recebe suplementação, né? Durante o ano. O orçamento é, pelo contrário, às vezes a gente recebe corte, né? Então, mas assim, em princípio não tem nenhuma previsão para isso. A gente está fazendo uma previsão, né? Um planejamento para que sejam pagos todos os auxílios. A gente, por exemplo, tinha o que a gente ainda não pode fazer, ainda não pode garantir, por exemplo, a gente estava com o permanecer, a gente fez uma redução no número de bolsas, acho que foi desde 2021, né? 2021, quando a gente fez o edital de 2021, a gente reduziu, né? A gente tinha 600 bolsas permanecentes, reduziu para 400. A gente tem o interesse e a vontade que retorne essas 600 bolsas, mas por enquanto a gente não tem previsão para isso, porque a gente não tem orçamento. Então, a gente vai manter essas 400 bolsas, né, nos próximos editais, né, a gente vai manter isso aí. Mas redução mesmo de valor, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação sobre isso, nenhuma previsão disso. Né? Espero que não, né? Espero que a gente possa, inclusive, ampliar, na verdade, os nossos auxílios e bolsas. Né? É isso. Não sei se te respondi, se tiver mais alguma dúvida, Carlos, pode colocar. Não, obrigado. Já respondeu sim. Está sem áudio, Suki. Desculpa. Estou perguntando, estou abrindo aqui para alguma manifestação, ainda que aconteça. Caso não tenha, a gente agradece, né? Então, abrir, se ninguém se manifesta, a gente aqui se despede, lhe agradecendo. Quer colocar alguma coisa? Eu queria só colocar uma questão, que a gente está analisando, né? Aí eu acho que é mais, até falando mais especificamente com o Ian, não sei se tem mais alguma outra pessoa aqui que também esteja, outras pessoas daqui na verdade, não só com o Ian, mas com outras pessoas do grupo também aqui, estudantes. Ian está na pós? Ian está na pós, né, Ian? Eu estou na pós, só que hoje eu vim só como monitor, né? Estou só com auxiliando vocês. A gente aqui, estudante, tem Ana, Beatriz, Ana Luísa, Nanda, Carlos, Inessa, Iago, Gabriela. A gente está fazendo uma conversa, inclusive, semana que vem, né? Segunda-feira, com os estudantes indígenas e quilombolas e também com as pessoas trans, porque a gente está, caso os estudantes indígenas e quilombolas, aqui o Bolsa Permanência do MEC, que eu não sei se esse é o caso que a Camila falou, mas parece que sim, antigamente a gente tinha um número ilimitado. Era tipo assim, você é estudante, ingressou pelas cotas de indígena ou quilombola, apresentou o documento de pertencimento étnico, tudo certinho, aquilo lá, preencheu no sistema, pronto, está lá, e está garantido o recebimento da Bolsa Permanência, que é a bolsa no valor de R$900. Só que a gente foi surpreendido agora, em fevereiro, foi janeiro, finalzinho de janeiro, eles mandaram um comunicado dizendo que eles iriam reabrir o PBP, isso depois de 2 anos, sem abertura do PBP, que é o Programa de Bolsa Permanência do MEC,
Só que a gente foi surpreendido com a questão da limitação do número de vagas. Então, a gente teve somente 53 vagas para a UFBA, quando a gente teve uma demanda, né? A gente precisou fazer uma seleção interna, né? Um procedimento, né? Um processo seletivo, um chamado interno, e a gente tinha mais de 200 pessoas inscritas, né? Então, a gente está vendo isso e está vendo a possibilidade de como que a gente vai poder pensar em algum tipo de apoio, né, específico para essas pessoas, né? Aí a gente está tentando ainda pensar essas questões, né? Da mesma maneira que os estudantes, as pessoas trans, a gente fez um acolhimento inicialmente, que era aquele acolhimento que foi semelhante ao do fechamento do R1, né? Aí, com o fechamento, com o retorno para o acesso ao R1, a gente está pensando e aí está discutindo as possibilidades de um auxílio específico também para pessoas trans. A gente vai fazer os cálculos, né, de orçamento e tudo mais para verificar isso, mas porque são estudantes que têm uma situação de vulnerabilidade específica, né, e que acrescenta, né, as questões de pobreza, as questões de raça, etnia, né, essa situação que é a situação de ser uma pessoa trans numa sociedade que a gente vive que é tão violenta, tão transfóbica, né, tão agressiva, né, com essas pessoas. Então, a gente tem a cota, né, mas a gente precisa, para além de garantir o ingresso dessas pessoas na universidade, a gente precisa garantir a permanência, né? Então, a gente está aí discutindo essas possibilidades. Não tem nada ainda aprovado, mas a gente está começando esse processo de discussão. Tá certo? E também a gente está começando, como no semestre anterior, antes da pandemia, eu comecei a fazer algumas reuniões com alguns colegiados, né, de curso, coordenação de colegiados, para poder discutir essa situação exatamente de estudantes indígenas e quilombolas. Naquele momento a gente não tinha feito ainda, as pessoas trans estavam começando a entrar, para ver essa questão de acompanhamento e de acolhimento dessas pessoas nos cursos, né? Então, agora a gente está tentando retomar, eu estava até conversando hoje com o Jaime, que é pedagogo, que trabalha com a gente nessa área, que a gente vai tentar retomar isso para planejar os encontros com os colegiados. A gente fez alguns, a gente fez com a Escola Politécnica, depois a gente fez com os cursos da área de saúde, que eram aqueles que os estudantes demandavam mais, né? Então a gente estava começando a ir para os outros, porque a gente estava fazendo por área, né? Para poder exatamente ver como é que anda esse acompanhamento, né? Porque para a gente não basta somente que os estudantes ingressem pelas cotas, mas que depois fiquem perdidos aí sem nenhum tipo de orientação. E às vezes foi assim bem legal esse trabalho na época, porque muitos coordenadores e muitas coordenadoras de curso sequer sabiam que no curso tinham estudantes indígenas e quilombolas, né? Não que a gente queira fazer algum tipo A ideia é, inclusive, essa, que eles entrem e façam parte da comunidade UFBA e não fiquem se destacando em ninguém. Mas a gente entende também que muitas dessas pessoas, elas precisam de um acompanhamento inicial para poder, inclusive, dar conta da estrutura da universidade, né? Dos próprios processos pedagógicos, né? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, né? E aí a gente está querendo retomar isso. Isso é uma coisa importante, muito importante para a gente, né? Ver como é que estão. A gente tem uma oficina que a gente suspendeu e que agora a gente vai retornar inicialmente no formato online, que são como é que chama? Acho que é letras e números, é isso, que é um projeto que é de monitoria para essas pessoas, não estudantes em geral. Ele foi pensado inicialmente para estudantes indígenas e quilombolas, a gente está incluindo também as pessoas trans agora, que apresentam algumas dificuldades específicas em algumas áreas, como essa parte de produção escrita, a parte para o pessoal que é da área de exatas, a parte de cálculo. Aí a gente tem algumas aulas, tem alguns monitores de química, de física, para o pessoal das áreas de saúde e das disciplinas, dos cursos de exatas, né? Então, a gente está tentando retomar esses projetos também, porque acho que isso é uma coisa importante, né? A gente fica tão tomado por essas questões estruturais, mais emergenciais, né, que tem a ver com sobrevivência, com, né, alimentação, moradia, mas a gente precisa também ampliar, né? O nosso foco é que os estudantes, né, as pessoas estudantes, elas possam
ter uma vivência na UFBA que seja também de ensino, de pesquisa, de extensão, né? De acesso, por exemplo, aos cursos de línguas, né? A gente tem, eu esqueci de falar isso, que é uma coisa importante, o NUPEL, né, que é o Núcleo de Línguas, né, do Instituto de Letras, ele oferece todo semestre um número de vagas de bolsas, porque os cursos do NUPEL são cursos pagos, né, diferente do Profici, e ele oferece um número de bolsas, em geral, acho que em geral são 3 ou 4 vagas por língua, né? Então, aí tem para inglês, para o francês, para o italiano, tem para iorubá, tem para a própria Kibun, se eu não me engano, tem várias, e a gente lança o edital, em geral, no final do semestre, que eles mandam para a gente as vagas, a gente lança o edital e faz a inscrição das pessoas estudantes e faz a depender do número de concorrência das vagas, a gente faz um sorteio e aí distribui essas vagas para os estudantes também. Então, é importante divulgar isso também, porque é uma oportunidade, né? As pessoas estarem fazendo um curso de línguas de qualidade e que vai ampliar, né? Contribuir na sua formação, né? Então, é um pouco isso aí. Só essas coisinhas aí Isaura, que eu esqueci. Diga posso aí. te perguntar uma coisa? Eu Diga. estava um dia olhando os editais da PROAI há um tempo atrás e eu vi que alguns eles estão lá, mas a gente não consegue clicar para abrir. Eu queria Uhum. investigar os editais antigos. Vocês têm um banco que dê para eu mandar um e-mail para pegar os editais? Porque a gente está tentando implementar essas políticas em outras universidades e a UFBA está sendo um exemplo, sabe? Que é a Uhum. primeira universidade, uma das primeiras que tem um programa tão completo, sabe? Ainda que não Uhum. consiga atender todo mundo, né? Mas eu acho que isso é corrente, não dá para atender de fato, né? Mas o programa de vocês é muito bom. Então, eu queria saber onde dá para pegar o banco de todos os editais, sabe? Que foram, se a gente pode conseguir por e-mail, talvez. Olha, normalmente lá no próprio site da PROE você consegue abrir, lá naquela aba de editais, você consegue abrir. Você clica no número do edital e não abre, é isso? Isso, os mais antigos, né, de 2000 e Hum. alguma, desde quando surgiu, né, 2017, 18, alguns eu estava tentando abrir e não consegui, porque me deu essa curiosidade, mas depois eu posso ver com você também, Tá. Manda um tá? e-mail para a gente lá e pede, Tá. né, o que que você quer, porque de repente eu posso ver. A gente tem um problema na UFBA que se eu não tenho vergonha de dizer, a gente tem é uma coisa que a gente precisa aprimorar, né? A gente tem muito problema com as páginas da UFBA ainda, né? É, Problema de extensão, né? Às vezes tem isso e a gente está tentando aprimorar isso, mas ainda aparece. Pode ser que esses editais tenham sido retirados por alguma razão, eu não sei te dizer, mas a gente pode com ser. certeza tem os arquivos lá. Aí você Tá. pode pedir que a gente te manda, não tem problema não. Boa, É boa. bacana, inclusive, a gente ter essas pesquisas para poder também divulgar mesmo, né? Acho Tem gente usando os editais como base, sabe? Então, também é massa. um retorno bom que eu dou para vocês. Às vezes é Uhum. só retorno ruim, né? Pois é, né? Massa, gente. Então é isso, agradecer pelo convite, né? E dizer que a gente está à disposição, né? Para qualquer dúvidas, né? Como eu falei, vou repetir de novo, às vezes a gente demora a responder os e-mails, mas é porque a gente está buscando dar uma informação mais adequada, mais precisa, né? Enfim. E por conta das demandas loucas, né? Porque a gente está lá, mas a gente está também fazendo pesquisas, a gente está também dando aula, a gente está fazendo milhões de coisas, né? Então, não é fácil, não. Mas a gente está aí. Nós é que A gente agradecemos, né, Isaura, a sua presença, a sua parceria, né, a toda a sua atenção, dedicação, carinho, né, e toda, claro, a ação, né, da PROAI como um todo, que vem fortalecendo, né, essa permanência dos estudantes, das pessoas estudantes da universidade. Muito obrigada, querida, por tudo sempre, hein? Obrigada também. Agradeço aqui também pelo colegiado de UNO. Agradecemos também vocês, alunos, né, que tiveram com a gente, essas pessoas maravilhosas que sempre nos acompanham. E dizer que a gente, enquanto colegiados, a gente tenta muito se aproximar também dessas pessoas que chegam por cotas, né? Porque a gente compreende também que se é uma universidade de inclusão,
Muitas vezes, ou algumas vezes, essas pessoas precisam também de um processo de adaptação, né? Na verdade, a gente vive num momento de troca, né? É universidade, diversidade né? E todo esse direito de estar na universidade, né? Que foi muito tempo excluído de muita gente. Então, nossos colegiados têm tido essa sensibilidade. A gente tem estado junto, né? Então, assim, também foi um prazer você vir fazer parte dos nossos colegiados, porque eu acho que também foi fruto desse diálogo inicial. E é isso, a gente vai buscando fazer juntos, né? Com os estudantes, inclusive, aprendendo a cada dia, né? E buscando um fluxo, né? Mais comum de escola, de comunidade. Muito obrigada, viu? Agradecer também a coordenação, né, de ações artístico-acadêmicas. Estamos aqui, né, com essa valiosíssima colaboração, que sem eles não seria possível, né, toda essa nossa programação, inclusive esse encontro de hoje. Muito obrigada. Com certeza. A Zana, a todo mundo que está trabalhando aqui, Ian, né, a Ana Luísa, a todos. Muito obrigada. Esse apoio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até logo.